Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de Jesus esteja, permaneça e nos envolva hoje e todo sempre. A nossa gratidão eterna pelo carinho desta casa, onde saudamos o nosso irmão Zé Antônio, a nossa irmã Manuela, pelo carinho com que nos recepcionou nesta casa, e a todos os companheiros que estamos nos devendo a nossa mais pura gratidão. Gostaria de registrar o nosso agradecimento, nossa querida amiga Felipa, pela reportagem que fez pelo Jornal de Viseu, que está nesse mês, que realmente conta um pouquinho da nossa história nesses 10 anos que eu estou vindo cá a Portugal. É sempre uma alegria ser lembrado e de poder divulgar o trabalho que não nos pertence, o trabalho que pertence a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós, na literatura espírita, vamos buscar algo que possa nos reconfortar os nossos corações, nós encontramos livros que vêm subsidiar a obra básica, a obra tão importante que o professor Allan Kardec trouxe para todos nós. Obras que nos faz meditar sobre a grandeza desse momento, sobre a grandeza desses aspectos, que nos faz ver a cada dia a importância da nossa reforma íntima. Essa reforma que logicamente não é tão simples. Muitos de nós estamos na Terra há mais de 4.000 anos, quando nós viemos já exilados de Capela, onde atingimos lá uma evolução no campo intelectual, mas não atingimos uma evolução no campo moral. Continuamos os mesmos, aqueles homens velhos que nosso Senhor Jesus Cristo retratava para todos nós. Hoje nós vamos ver um pouquinho dessa obra, Respostas da Vida. É uma obra antiga, Francisco Cândido Xavier, do espírito de André Luiz, que nos faz lembrar um pouquinho que antes de nós conhecermos a doutrina espírita, é natural que nós trazemos uma série de dúvidas sobre a vida, porque as religiões cristãs pelas quais nós passamos nunca trouxe algo que pudesse definitivamente nos fazer compreender a criação divina. Por isso as religiões foram criando seus processos chamado dogma ou dogmatismo. O que é o dogma? O dogma, no seu conceito da palavra, na língua portuguesa, significa aquele momento que nós temos que fazer, nos referenciar de que o dogma é um artigo de fé indiscutível. Ou seja, não poderíamos questionar nada, porque como as igrejas não tinham conhecimento, é natural que elas então prefeririam colocar tudo no campo do dogma. A doutrina espírita vem acabar com tudo isso, e é por isso que ela nos explica sobre todos os aspectos, que são aspectos que vêm nos mostrar, que vêm assinalar para todos nós uma nova era. Então são as respostas da vida que todos nós buscamos para interagir conosco mesmo na busca da tão decantada reforma íntima. É essa reforma íntima que hoje nós convidamos a todos os irmãos para fazermos uma reflexão sobre nós mesmos, nós tentarmos interiorizar, nós tentarmos fazer com que o nosso coração se resplandeça no aspecto de que todos nós estamos à busca de nossa evolução. Há alguns empecilhos que nos atrapalham o processo evolutivo, é exatamente aquilo que
nós temos como base do que Jesus nos ensinou. Abandonai o homem velho que está dentro de vós, para que um homem novo possa resplandecer. O homem velho é a expressão do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa intolerância, da nossa impaciência. O homem novo é o resultado da caridade, do amor ao próximo, que nós vamos hoje estudar um pouquinho esses capítulos inerentes a este livro, que logicamente todo o seu conteúdo está inerente ao conteúdo da obra básica de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui um pouquinho o nosso querido André Luiz falar para todos nós que uma atitude de simpatia para com o próximo é sempre uma porta aberta em seu auxílio agora e no futuro. Vamos refletir um pouquinho sobre essa atitude de simpatia. Nós vamos analisar essa semana que nós tivemos, vamos analisar o dia de hoje, como é que foi o nosso comportamento para com o nosso próximo. Vamos analisar dentro do nosso lar, nós estamos tendo atitudes de simpatia com a esposa com o marido, com os nossos filhos, porque é em casa que nós começamos a grande reforma íntima de nossos corações. É dentro de nossa casa que existem os grandes desafios que a vida nos oferece. Mas ele diz uma coisa muito bacana para o nosso estudo de hoje. Ele diz que quando eu tenho uma atitude de simpatia para o próximo, é uma porta aberta em auxílio para nós mesmos. Ou seja, isso também não é novo, porque Jesus disse para nós: façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. São palavras que vão ficar eternamente guardadas em nosso coração a partir do momento em que nós compreendermos o que é a vida. Compreendermos qual é o papel pelo qual todos nós estamos aqui. Quais são as nossas funções. A doutrina espírita, sem sombra de dúvida, ela nos enlaça diante de uma grandeza em todos os seus aspectos. Por exemplo, nós poderíamos dizer que no capítulo da caridade, a caridade material e a caridade espiritual, vamos dizer que, por exemplo, nos países como o Brasil, como a Índia, como a África, parte dos Estados Unidos e outros, nós temos dentro da caridade a expressão maior de termos que destinar uma parte do nosso tempo à caridade material. Mas isso não significa que também não tem a caridade espiritual, porque a caridade espiritual tem em todos os lugares. É verdade que os países mais ricos já é o contrário. Os problemas vêm da necessidade da caridade espiritual, onde as pessoas se encontram mais depressivas, mais agitadas, mais sem fé, mais sem acreditar no Supremo Criador, onde o trabalho é muito mais difícil da sua consistência. Mas também hoje começamos a ver nos países mais ricos, por exemplo, quando nós vemos e estudamos a questão da Inglaterra, aonde não se tem um lugar com mais moradores de rua do que Londres. E fazendo uma reflexão sobre isso, nós percebemos que o que falta para todos nós é exatamente essa atitude de simpatia. É nós entendermos o mundo que nós estamos, que é o grande esforço que o professor Allan Kardec veio trazer para todos nós. A partir do momento em que foi colocado que nós somos filhos de um Deus, de um Criador, e se nós somos filhos de um Pai, é natural que nós possamos usar a lógica e a razão, mostrando que nós somos irmãos. E se somos irmãos, é natural que nós possamos ajudar um ao outro, tendo essas atitudes de simpatia. E a atitude de simpatia, ela não nasce do nosso íntimo, ela se trabalha dentro do nosso íntimo, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação.
é aquela semente que nosso Senhor Jesus Cristo diz para todos nós, que ela vai se tornar uma árvore, e essa árvore pode ser boa ou pode ser má, de acordo da nossa condição, daquilo que eu quero que produza os frutos, pelas minhas atitudes, pelas minhas ações, pela minha forma de pensamento. Caminhando um pouco mais, o nosso querido André Luiz diz para nós: você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando aos outros, encontrará os recursos de que precise. Nós temos um grande problema como sociedade, somos capazes de reclamar de tudo que nós não temos, mas ainda nós não pegamos o hábito de agradecer a Deus aquilo que nós temos. Nós temos um corpo muitas vezes com algumas dificuldades, com alguns problemas. É verdade que não é o corpo que eu gostaria de ter, mas também é verdade que é o corpo que eu necessito ter para a minha evolução. Quantas vezes nos pegamos reclamando de nossos familiares? E às vezes nós até entendemos que não é a família que eu gostaria de ter, mas é a família, hoje estudando no Espiritismo, é a família que eu preciso ter, que eu necessito ter para desenvolver alguns aspectos que eu ainda não desenvolvi, que é os aspectos do amor ao próximo, da caridade. Então nós percebemos que nós começamos a entender a vida. Certa feita, em 1987, mais ou menos, nós estávamos à casa de Francisco Cândido Xavier, pelas quais, desde 85, nós frequentamos a sua casa, até o ano de 2002. E nós estávamos conversando numa época onde as leis no Brasil estavam se modificando. As instituições teriam que fazer uma opção. Essa opção seria da seguinte forma: nós teríamos que dizer ao governo se nós queríamos ser religião, ou seja, manter a palavra espírita na porta da casa, fazermos os trabalhos assistenciais, ou se nós queríamos ser simplesmente uma instituição filantrópica. E Chico Xavier ouvia um companheiro que fazia essa colocação. E o Chico diz assim: mas qual que é a diferença? O nosso querido Antônio de Pádua, o amigo pela qual eu comecei a frequentar a casa do Chico por conta dele, ele disse assim: Chico, se nós mantivermos espírita, nós seremos como religião. Automaticamente, nós não receberemos verbas públicas. Se nós formos instituição filantrópica, teremos que tirar a palavra espírita da porta e nós vamos poder receber recursos financeiros do governo. E o Chico atentamente escutava, e no final o Chico disse assim: Deus me livre, meu filho, nós temos que tirar a espírita da porta do centro, porque nós temos que entender que o nosso trabalho é um trabalho com Jesus, e quando Jesus está à frente, nada, absolutamente nada nos faltará. Eu no ano que vem vou completar 40 anos de trabalho de assistência social em casas espíritas. E verdadeiramente posso comprovar que a casa nunca faltou alimento. E olha que nós hoje estamos fazendo 3 toneladas de comida por mês, sem ter 1 centavo de verba de poder público. Mas a porta do centro continua: Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade,
e na outra instituição, que é filial, Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier. Letras garrafais, para que nós possamos mostrar que o Espiritismo e o Cristianismo estão andando juntos. Então realmente nós podemos comprovar que absolutamente nada nos falta. Amanhã é sábado, o André me ligou hoje e disse: papai, tem muitas pessoas vindo amanhã para conhecer a obra de fora, até pessoas de outros estados. E amanhã nós vamos fazer 260 quilos de comida. E eu estou preocupado, papai, porque na quinta-feira a comida não deu, com a mesma quantidade. São os desafios, como nós vemos, mas nós tentamos de toda maneira fazer com que o maior número de pessoas sejam atendidos, em especial nesses momentos difíceis que nós estamos atravessando o planeta Terra. André Luiz também nos fala um pouquinho, dentro dessa reforma íntima que nós estamos propondo na noite de hoje, quanto às imperfeições ou deficiências que ainda nos marquem. Convém assinalar que estamos em evolução na Terra sem sermos espíritos perfeitos. André Luiz nos traz uma grande reflexão. Primeiro, de que todos nós na Terra somos seres imperfeitos e deficientes. Mantemos uma deficiência em algum aspecto das vicissitudes que nós possuímos. Veja que no final do século passado, nós tínhamos 3 figuras marcantes a nível mundial. Nós tínhamos 2 da Índia, Irmã Teresa de Calcutá, nós tínhamos Gandhi, e nós tivemos no Brasil Francisco Cândido Xavier. Espíritos que foram convidados por Jesus. Espíritos ilibados, que já superaram as suas imperfeições, que já superaram as suas deficiências no aspecto moral, espíritos que vieram contribuir com a evolução da humanidade. Eu faço me lembrar que naquela altura nós tínhamos 5 bilhões de seres encarnados. Isso demonstra que exatamente no primeiro livro, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Eu não vim destruir a lei, o professor Allan Kardec estava corretíssimo, quando ele faz aquela análise pelo plano espiritual, dizendo que na época de Moisés nós vivíamos uma era primitiva. Quando Jesus aqui veio, passamos a viver o mundo de provas e de expiações, que é o mundo que nós estamos até hoje. Que mundo é este? É o mundo pela qual diz o professor Allan Kardec que o mal supera o bem. O mal ainda impera sobre as ações do bem. Isso significa que nós ainda carregamos as imperfeições, carregamos as nossas deficiências. Mas ele também nos fala um ponto importante: nós estamos à busca da evolução na Terra. E nós devemos também entender que é hora de nós fazermos uma reflexão sobre o nosso comportamento. Questão 919 do Livro dos Espíritos. O professor Allan Kardec faz uma pergunta ao espírito de Santo Agostinho. Como é que ele fez na sua época para se tornar uma criatura melhor? Santo Agostinho dizia que ele entrava no seu quarto, fechava a porta, apagava a luz,
deitava na sua cama e ele passava o seu dia em revista. Primeiro, ele fazia uma análise de tudo aquilo que ele tinha feito de bom. A caridade, os atendimentos que ele fez, o socorro que ele deu para as pessoas que lhe pediram ajuda, a palavra amiga a quem estava desorientado. Ele começou a fazer uma análise. Depois de fazer uma análise do que ele havia feito de bom, ele pensava, isso é uma obrigação do cristão. Depois disso, ele começava a fazer uma análise sobre o que ele havia deixado de fazer do bem. Aquela pessoa que ele não atendeu, aquele outro que ele estava com muita pressa e que não deu tempo de uma palavra amiga, aquela pessoa que lhe pediu algo no campo da matéria e ele não pôde atender, aquela pessoa que ele desprezou, aquela pessoa que ele falou de uma certa forma, com uma certa arrogância. Ele conta que ele então passava em revista isso e ao final ele orava a Jesus para que Jesus pudesse dar a ele força e coragem, para ele vencer, para ele superar as suas deficiências. Isso nos faz lembrar que nós também estamos sendo convidados a fazermos todas as noites essa reflexão. O grande problema é que até hoje, na condição do homem velho que ainda decanta o nosso coração, nós temos como hábito ver as imperfeições do outro. Nós somos mestres, temos o MBA, nós temos o título de mestrado em análise das imperfeições e das deficiências que o outro possui. Sou capaz de fazer de uma forma bem detectada e olhar as imperfeições do outro com maestria, mas eu sou incapaz de olhar para o espelho da alma e perceber as minhas imperfeições, o homem velho que ainda está em mim. Por isso, André Luiz nos faz esse convite, analisando que nós não somos espíritos perfeitos, mas nós estamos à busca da perfeição. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeito, o homem de bem. Eu confesso a vocês que eu tenho estudado muito esse capítulo, e eu tenho me envergonhado de mim mesmo, porque quando eu começo a olhar aqueles tópicos do que é o homem de bem, eu começo a me aperceber que eu estou muito longe, mas muito longe de ser um homem de bem. E eu começo a me dizer, meu Deus, quantos séculos, quantos milênios eu vou precisar para ser esse homem de bem? Que é exatamente o homem que vai conviver com o Evangelho no seu dia a dia, vai viver com o Evangelho diante da sua bondade. Depois tem um outro capítulo, os bons espíritas. Esse piorou, porque aí é mais grave ainda, porque nós usamos uma tribuna. Por isso que eu não gosto muito de falar em tribuna. Eu gosto de falar assim, para que a gente possa falar no mesmo nível, para que a gente possa falar na mesma condição, porque eu sei que tudo que eu estou falando aqui, reproduzindo pela minha boca, eu tenho 2 ouvidos e eu sou o primeiro a escutar, para que eu possa introduzir dentro de mim essa verdade, para que eu possa buscar essa perfeição. Mas enquanto eu não tiver coragem de deixar de olhar o defeito do outro para reparar os meus defeitos, eu não vou chegar a lugar nenhum.
uma lição árdua, uma lição difícil, uma lição que nós estamos diante de um mundo de transição. Porque eu sempre comento com os espíritas, porque os espíritas dizem para mim assim: Sérgio, agora está tudo mais tranquilo. E eu pergunto: tranquilo aonde? Ele diz assim: olha, pensa comigo, nós não temos a reencarnação? Eu digo sim. Ele falou: foi a melhor coisa que eu aprendi na vida, foi a reencarnação. Eu perguntei: mas por quê? Ele diz: porque agora eu posso andar devagarinho, que eu sei que eu vou ter outras oportunidades. Eu falei: bom, você está no caminho certo, em partes isso é verdade. Ele diz: por que em partes? Eu falei: porque olha, vamos lembrar Jesus. Ele diz assim: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Concordas? Sim, isso é verdadeiro. Então, meu filho, só que tem um problema. A próxima reencarnação sua vai ser aonde? No planeta Terra, onde nós vamos entrar no mundo de regeneração, onde só os homens que já têm o coração jamais voltado para o bem que vai continuar, porque também tem um livro, Cartas de uma Morta, que Chico Xavier já fala de um planeta desde 1935. Chico até brincava, chamava o planeta de Chupão, que vai continuar tendo as reencarnações, só que começar tudo de novo, num planeta primitivo, da mesma maneira que muitos de nós viemos da região de Capela. E aí ele diz assim: mas então a coisa é preocupante. Eu falei: é, porque se você quer continuar aqui, trata de correr um pouco mais rápido, porque agora já não dá mais tempo. Agora é hora de entendermos o processo da evolução humana para podermos começar a trabalhar pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, para um mundo melhor. Ah, mas então nós temos que realmente nos preocupar. Sim, o Espiritismo hoje não pode ocultar essas informações, que são informações que desde o professor Allan Kardec até hoje, vindo das mãos de Francisco Cândido Xavier, nós já estamos recebendo essas orientações. É, Sérgio, mas 1935, um planeta? Sim, 1935. Ah, mas tem uma coisa interessante: 2005, 70 anos passaram e a NASA dos Estados Unidos da América descobre esse planeta. Olha que interessante. Será que alguém da NASA leu o livro da mãe de Chico Xavier? Ou será que conseguiu detectar mesmo um planeta nas condições que Maria João de Deus havia escrito naquele livro? 2014, 2009, os dois cientistas ganharam o Prêmio Nobel da Ciência por descobrir esse planeta de maneira científica. Não, mas é uma coisa que nos pasma, que nos deixa intrigado, porque quando eu pego aquele livro, na questão 107 está lá: um mundo gerido por 3 sóis. Quando eu entro no Google, eu vou ler sobre aquilo que os cientistas escreveram e eu fico pasmo, porque o cabeçalho é um planeta gerido por 3 sóis. Será que eles eram médiuns? Será que a mãe do Chico Xavier andou pelos Estados Unidos também? Ou será que nós estamos realmente no limiar de uma nova aurora, como diz os poetas?
sendo convidado a uma reflexão para sairmos do comodismo e buscarmos a perfeição, porque a perfeição só depende de nós. Não adianta eu aqui decantar que eu fui amigo de Chico por muitos anos, frequentei a sua casa, frequentei o grupo espírita da prece, frequentei o trabalho do abacateiro, conversei com o Chico sentado numa mesa várias vezes, saboreando um bom café mineiro. Me faz lembrar aquela história daquele que era sobrinho de Dr. Bezerra de Menezes. Ele começou a participar de um centro espírita no Rio de Janeiro. E ele então, numa discussão dentro do centro, aquela ideia dos cientistas, dos filosóficos, né, que antigamente tinha uma briga sobre isso. Então o Dr. Bezerra, o sobrinho do Dr. Bezerra, querendo se impor, ele então disse para o outro: e você sabe com quem você está falando? O rapaz diz: não. Ele diz: eu sou sobrinho de Dr. Bezerra de Menezes. O rapaz disse assim: é mesmo? Ele disse: é. E o rapaz então se encorajou e falou: e você? Você sabe com quem você está falando? O sobrinho do Dr. Bezerra já ficou preocupado, não é? Ele disse: com quem? Eu sou irmão de Jesus. Então na hierarquia eu sou mais que você. Não é? Então enquanto nós ficamos discutindo quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, nós estamos deixando passar um tempo valioso para a busca do conhecimento da verdade. E não é o Espiritismo que diz isso. O que Jesus nos falou? Conhecereis a verdade, pois a verdade vos libertará. Então a perfeição, ela não vai vir pelas amizades que nós temos, vai vir pelo esforço, pela dedicação, pelo trabalho que cada um de nós vamos ter. Eu agora estou numa jornada de 77 dias em Portugal, com 90 palestras. Teve dia que eu já fiz num dia 3 palestras. Porque nós não estamos aqui para passear, nós estamos para aproveitar o tempo para divulgar essa obra fantástica, falando do amor, falando dessa mensagem de renovação, para que nós possamos nos encorajar um com o outro na divulgação dessa doutrina apaixonante. Veja que fato interessante. Aceite as dificuldades e desafios da existência. Eu vou até dar uma parada aqui, porque vale a pena. Vamos fazer uma análise, porque aqui, logicamente, nós estamos sem aqueles espíritos perturbadores que nos acompanham. Não é isso? Eles ficaram tudo lá fora. Quando eu entrei, eu vi um monte. Não sei com quem veio aqui, mas ficou tudo lá fora. Então aqui nós podemos fazer essa reflexão que estamos diante da nossa própria consciência. Nós aceitamos as dificuldades e os desafios que a vida nos oferece? E é interessante que nós, por exemplo, quando nós atendemos, e eu falo por mim, que eu já trabalho na área do atendimento fraterno já há mais de 35 anos. O primeiro livro de trabalho que nós tivemos no Brasil de atendimento fraterno fomos nós que escrevemos pela União das Sociedades Espíritas de São Paulo, porque naquela época não havia uma organização sobre isso. Então nós sentíamos a necessidade de preparar departamentos na casa espírita para atender as pessoas que chegavam aqui, para ver qual era o problema, qual era a dificuldade e encaminhar para aquilo que era a sua necessidade, não é?
Mas nós descobrimos no atendimento fraterno como é fácil dar opinião no problema dos outros. Como é fácil interagir com as pessoas, tentando auxiliá-las. Mas por que nós não temos a mesma facilidade quando a dor, a dificuldade, os desafios bate à porta de nossa casa? Quando um pai e uma mãe vêm conversar conosco sobre o problema dos seus filhos, nós somos verdadeiros psicólogos dentro da casa espírita. Temos uma retórica que é a coisa mais linda do mundo. Por que não conseguimos fazer isso com os nossos filhos? Com os nossos netos? Com os nossos sobrinhos? O que está errado em tudo isso? É que nós somos criaturas que andamos pelas religiões há milênios, com uma facilidade incrível de ver o problema do outro, mas nós ainda não interiorizamos a ideia de que nós somos capazes também de resolver os nossos problemas. Lá no Brasil, às vezes, uma pessoa se afasta do centro e a gente encontra a pessoa em algum momento. O que aconteceu? Passei por um momento difícil. Olha, mas se você passou por um momento difícil, é que é para você se agarrar mais ao centro, ao auxílio que o centro possa te oferecer. Não, as pessoas acham que eu passo a trabalhar no centro espírita, eu não posso ter problema. Eu não posso ter problema. Porque os espíritos têm que solucionar os meus problemas. Ou seja, tudo isso falta do quê? De entendimento, de estudo, de esclarecimento. Porque, pelo contrário, nós estudamos no Espiritismo o processo do karma. E o que é o karma? O karma é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. O plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Ninguém colhe o que não plantou. Jesus, numa das parábolas mais simples, diz que uma árvore boa não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzir bons frutos. A árvore, a cada ano, ela dá seus frutos de acordo com a maneira que nós passamos a cuidar daquela árvore. Se adubarmos, se arregarmos, se cuidarmos dela, logicamente ela vai dar bons frutos. Por isso a nossa condição é uma condição que estamos sempre renovando as nossas condições de podermos modificar pelo nosso entendimento. Depois ele continua, por quê? Porque na maioria das circunstâncias são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e sublimação. Quando eu leio o Pentateuco Espírita, que é os 5 livros básicos, porque não é só esse os livros mais importantes da doutrina espírita. Nós temos também a Revista Espírita. Pouquíssimos espíritas já leram as revistas espíritas. Porque só de ouvir a revista espírita eu já canso. Porque são livros, são 12 livros dessa grossura. Aonde o professor Kardec, todos os meses, publicava um versículo nas bancas de jornais da época. Eram versículos que saíam todos os meses. Que é um complemento da doutrina. E ali está muita coisa que o professor Kardec não pôde colocar na obra, porque senão a obra ficaria muito maçuda. Mas é um complemento que nós temos que conhecer, nós temos que entender. Às vezes uma pessoa me diz uma coisa, isso aqui não está em Kardec, eu digo, olha, vamos para a revista tal. Na revista espírita de tal ano você vai encontrar esse material.
Ah, mas existe isso? Existe. E se foi Kardec que publicou, é doutrinário ou não é doutrinário? Sim, se foi Kardec, sim. É uma doutrina nova, que nos convida a conceitos novos. Para que eu possa entender as dificuldades e os meus desafios da vida, eu tenho que entender o que é a vida. Para mim ter uma resposta diante das lutas da vida, eu tenho que saber o porquê. Quando eu estudo o Pentateuco Espírita e as revistas espíritas, eu vou encontrar a palavra destino apenas por 2 vezes. E não é um destino como nós temos o hábito de dizer, porque o destino tem um pré-destino, pela qual cada um de nós podemos modificar os nossos caminhos. Por isso nós temos o livre-arbítrio. Agora, o karma é diferente. Humberto de Campos conta uma história de um homem que abusou do seu corpo e teria que vir com um cancro maligno. Aquele homem nasceu num bairro muito pobre, numa periferia que nós chamamos, passou a receber comida desde criança no centro espírita, depois foi envolvido na evangelização do centro, passou pela mocidade, começou a se interessar de maneira grandiosa pelo espiritismo, até que ele se tornou presidente do centro. Mas era um homem bom, todo mundo gostava dele, toda a gente ia consultar com ele, buscar uma palavra amiga, uma palavra de consolo, aquele amigo mesmo. E quando chegou aquele determinado momento que o karma, e no livro Respostas da Vida, nós vamos encontrar uma passagem que diz para todos nós, André Luiz: quando a dor bate à porta de nossa casa para nos cobrar o passado criminoso e nos encontra trabalhando na seara do bem, nós somos auxiliados pelo plano maior, pela providência divina. E ele então chegou naquele momento, havia se transformado e veio então o cancro. Só que conta Humberto de Campos que a espiritualidade amiga se reuniu e chegaram a uma conclusão que aquele homem poderia receber um auxílio divino, da providência divina. Bom, mas ele não poderia deixar de passar pelas dificuldades, pelas lutas, porque fazia parte de um karma. Então eles conseguiram fazer com que, em vez de ser um cancro maligno, diz Humberto de Campos, que passou a ser um cancro benigno. Ele iria sofrer operação, iria passar pelo tratamento, iria ter dor, iria ter dificuldade, só que não seria fatal. Ele não desencarnaria com o cancro, porque ele havia conseguido o mérito para ficar um pouco mais de tempo no corpo físico para continuar o seu trabalho do bem. Então é interessante nós notarmos que as dificuldades e os desafios são muito relativos. É a maneira com que nós encaramos as coisas. Porque na maioria das circunstâncias são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e de sublimação. Aí, queridos irmãos, pelo horário que avança, né? O Zé falou para ir até meia-noite, mas eu acho que é muita coisa, né, Zé? Então nós já vamos chegando aí, partindo para o nosso final, não é? Porque o tempo passa muito rápido, não é? Diga de passagem, hoje nós estamos iniciando um novo mês, ou seja, o Natal já está aí de novo, não é? Então nós percebemos que o tempo está andando muito rápido e a gente não está conseguindo acompanhar, não é mesmo? Então a gente precisa, olha, acelerar as coisas. Diz André Luiz: se você cometeu algum erro, eu acho essa frase,
nós deveríamos ter assim na cabeceira da nossa cama, não é? Para refletirmos todos os dias. Se você cometeu algum erro, não se detenha para lamentar-se. Raciocine sobre o assunto e verifique, afare a vida, porque somente assim a existência lhe converterá o erro em lição. Veja que frase magnífica. Hoje existem milhões de pessoas numa cama, num estado de depressão. Sabem por quê? Porque não conheceram o capítulo do auto-perdão. Não se perdoam, não admite o erro que teve. E isso vai culminando dentro da pessoa um processo depressivo que leva uma pessoa de cama. Me lembro que há pouco tempo, alguns anos atrás, eu atendi uma senhora com 50 anos de casado. E essa senhora, com um processo depressivo gravíssimo, pediu para passar o atendimento fraterno. E ela me disse: meu filho, posso te chamar assim? Você tem idade para ser o meu filho. Eu disse: sim, minha irmã, fique à vontade. Olha, eu vou tentar ficar à vontade para poder falar o meu problema. Sim, minha irmã, o que acontece? Eu não perdoo meu marido e não me perdoo de não perdoar ele. Eu digo: por quê? Quando nós casamos, há 50 anos atrás, nos primeiros meses de casamento, ele cometeu um único deslize. Ele tinha uma namorada antes de mim, ele acabou encontrando com ela, teve um relacionamento, mas depois disso ele se arrependeu, veio pedir desculpa a mim, e até hoje eu não consegui lhe perdoar, e eu não consigo me perdoar, porque eu não consigo perdoar a ele. Ou seja, ele havia cometido um erro. E eu perguntei: como é que é ele? Não, Sérgio, ele até hoje foi um excelente marido, um bom pai, um excelente companheiro dentro de casa, um comportamento maravilhoso para com a família. Eu digo: ele errou, mas ele já se penitenciou do seu erro, como a senhora mesmo está dizendo, ele nunca mais errou. Qual de nós que não erramos? Mas ela ficou com sentimento ou com ressentimento. A palavra ressentimento na língua portuguesa, ela significa sentir de novo. E toda vez que ela pensava aquilo, é como se ela estivesse vivendo aquele momento. Nós precisamos entender que nós erramos ontem, nós erramos hoje, e vamos continuar errando amanhã, porque nós não somos perfeitos, mas que nós possamos a cada tipo de erro procurarmos nos corrigir e fazer com que possamos converter o erro em lição de vida. Isso foi uma lição para mim, eu errei e não vou errar mais. Essa irmã passou por um tratamento, ela se auto-perdoou e o próprio médico tirou todos os remédios dela porque não havia mais necessidade. Então, quando nós passamos a entender a vida, nós passamos a viver de maneira belíssima, como nos ensinou Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas num outro momento, ele elucida para nós de maneira belíssima: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei.
confiando em Jesus. E ele mesmo encerra dizendo: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Confiando em Jesus, na sua mensagem, na sua retórica de amor, que ele possa nos envolver, nos abraçar e nos cercar hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Vou pedir para o nosso irmão Zé colocar a música para nós. Enquanto nosso irmão Zé vai colocando a música, Zé Antônio, o nosso irmão falou um pouquinho dos livros, né? Eu até fiz aqui no ano passado, falei um pouquinho desse livro, né? Chico Xavier, Uma Gota de Amor. Mas aqui tem uma coisa muito interessante, que os nossos irmãos portugueses sempre perguntavam por que Chico Xavier não tinha estado em Portugal. E o nosso irmão Zé Antônio e o Dr. Adroaldo, que é o nosso mentor espiritual, ele, certa feita, me pediu que eu procurasse essa entrevista. E um belo dia, nós fomos tomar um lanche, né? Manuela estava junto com a gente, o Zé Antônio com um livrinho verde na mão, e ele dizia: Sérgio, tem uma reportagem aqui mostrando que Chico Xavier esteve em Portugal. E eu disse: Zé, eu estou procurando esse material. E ele nos forneceu e a gente colocou. Por quê? Porque a nossa irmã Filipa, ela faz entrevista, ela sabe que cada entrevista sai de uma maneira. Cada um tem uma maneira de expressar, de falar e de pensar. Só que o Chico deu milhares de entrevistas. Mas essa aqui é especial, porque nós temos conversado muito lá no Brasil sobre essa entrevista, porque ela é diferente. Há muita coisa que o Chico contou aqui em Portugal, no dia que ele esteve aqui. Então os portugueses podem se orgulhar de saber que Chico Xavier esteve em Portugal 1 dia e meio, e que ele deu uma entrevista fantástica, aonde ali tem revelações que nós não sabíamos no Brasil. Nós que estudamos a vida e obra de Chico Xavier não sabíamos. Então vale a pena nós vermos isso. 1965. Em 1966, Valdo Vieira sai do Espiritismo. E aqui você já começa a perceber que o Valdo já estava em vias de estar mais fora do Espiritismo do que dentro, não é? Depois veio o André Luiz esse ano e lançou esse livro, Trabalhadores Invisíveis. O nosso benfeitor espiritual que está aqui conosco, que me acompanha em todas as nossas atividades, isso aqui é uma colônia que Chico Xavier disse em 1994, quando o Zé passou a ser dirigente dessa casa, que nós tivemos lá no Chico. O Chico falou, mudei para Itapira, que nós iríamos ter um trabalho grande, fazer uma instituição grande, mas também iria ser feito uma colônia sobre Itapira. E nós iríamos receber mensagens ao longo do tempo. Fomos recebendo as mensagens da colônia, que foi uma colônia fundada pelos amigos de nosso lar, mas também quem dirige é o nosso Dr. Adroaldo, que está aqui conosco, para que nós possamos saber o que é uma colônia no mundo espiritual, onde tem os nossos irmãos que passam por lá e falam um pouquinho das colônias, que são diferentes uma da outra. Cada uma tem uma condição, não é? Então, é muito interessante a gente ver essas revelações trazidas pelo jovem, o André Luiz, pelo espírito de Jerônimo Mendonça, que foi o chamado no Brasil o gigante deitado. Eu não sei, ele teria muita dificuldade de entrar aqui, Zé, porque ele vinha deitado numa cama. A cama que ele vinha, a cama que ele viajava pelo Brasil todo. Era tetraplégico, cego. No final da vida tinha uma pedra de 10 quilos arfando o seu peito por causa das dores. Foi um espírito genial. Eu assisti 4 ou 5 palestras dele no Brasil. Ele desencarnou em 1989. O nosso André Luiz nasceu em 1991. E agora o André começou a receber. Esse é o primeiro, o segundo já vai sair agora no final do ano, que é um complemento desse, que fala um pouco de Portugal, de um trabalho efetuado cá em Portugal. Então, para nós, é uma alegria muito grande ver os jovens hoje trabalhando com a espiritualidade, mostrando um pouquinho do plano espiritual.
E o terceiro item que eu queria comentar um pouquinho, que agora estamos chegando em dezembro, né? Para nós darmos uma lembrança para alguém, está aqui esses livros que são de sabedoria, que com certeza vai ajudar muita gente. Tem gente que pede para a gente falar um pouquinho dos livros, e fora isso tem vários outros livros do Chico e também do André Luiz, tá bom? Tudo isso para ajudar. Eu estou muito feliz essa jornada que eu estou aqui. A Felipe, inclusive, fez uma entrevista um pouco sobre isso. É a nossa 4ª pomada que nós fazemos aqui em Portugal. É um trabalho de materialização. É um trabalho que, quando a Filipa começou a conversar comigo, ela disse para mim: eu já sei que foi um trabalho maravilhoso, né? Os portugueses se emocionaram muito, né? E é verdade, realmente é um trabalho, como o Chico dizia, de materialização. E eu fico contente de poder cooperar com um trabalho que Portugal tinha um anseio, algumas casas, e hoje nós já temos aí 17 casas, e mais 4 casas que já estão certas, já conversamos, já acertamos os ponteiros para a próxima pomada. Então me sinto muito feliz por poder colaborar com esse momento, que é unir um pouco esse movimento espírita para uma causa, para um momento do Evangelho, né? Então me sinto aqui muito feliz e honrado. Nós vamos então apagar um pouco as luzes, nós vamos conversar com Jesus nesta noite abençoada. Divino amigo Jesus da Galileia, retornando no túnel do tempo, vamos visitar a casa de Pedro, o seu apóstolo do amor, para encontrarmos aquelas reuniões fraternas do culto do Evangelho no lar, onde aqueles que o acompanhavam diante dos seus familiares iam à busca da água do Evangelho redivivo do amor para saciar a sede da alma que existia no coração humano. Por isso, Senhor, diante da necessidade, da sede que sentimos hoje, do seu Evangelho redivivo, permita, divino amigo, que possamos encontrar nesta casa que nos acolhe o Evangelho redivivo, com a tua presença, Senhor, para fazer tocar o imo de nosso coração, na certeza de podermos buscar a reforma íntima, nos transformando daquele homem velho para a figura do homem novo. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela nossa família, por tudo aquilo que hoje possuímos, Senhor, e que possamos valorizar a vida diante da alegria que deva reinar em nosso coração. Agradecemos, amigo Jesus, pela equipa espiritual desta casa, que desde aqui que nos adentramos, nos recebeu com os braços abertos, oferecendo a cada um de nós a oportunidade da paz, da luz e da bondade. Agradecemos, Senhor, os nossos benfeitores que nos acompanharam, que também vieram a brilhantar esta casa, nos trazendo esse convívio, desse banquete espiritual, onde recebemos uma migalha do pão divino para saciar a fome de nosso coração. Pedimos, Senhor, para que possa interceder com a sua bondade diante das lutas que a terra atravessa. Oramos, Senhor, pelos nossos governantes, em especial aqueles que se encontram diante das guerras. Oramos, Senhor, por aqueles espíritos que estão tombando na guerra,
retornando para o mundo espiritual, que possam ser acolhidos sob a égide do seu amor e da sua bondade. Pedimos, Senhor, pelos hospitais, por todos aqueles que passam pelas provações difíceis das doenças. Oramos, Senhor, de forma definitiva, por aqueles que nessas noites frias dormem às ruas, muitas vezes sem um cobertor. Passaram o dia sem ter um pedaço de pão para se alimentar. Senhor, nos inspire como cristãos, para que possamos sair do comodismo de nossa alma para o trabalho redivivo de auxílio ao próximo. Oramos, Senhor, por todos aqueles que se encontram diante dos presídios, espíritos que não te conhecem, que cometeram barbaridades diante da sociedade. Os abençoe, Senhor, os ilumine. Abençoe, Senhor, as casas transitórias, onde lembramos aquela que nós conhecemos, onde a nossa irmã Lu, que aqui está conosco, é uma das dirigentes, a iluminar o coração daquelas crianças que se encontra aparteada dos pais, pelas necessidades da vida e pela luz que com certeza faz brilhar corações daqueles que cometeram crimes no ontem e que possam ser iluminados e abençoados no hoje. Senhor, pedimos em especial para que possa visitar o nosso lar, para que nesse momento, cada um de nós que aqui nos encontramos, possamos em pensamento ir à nossa casa, visitar cada cômodo contigo, Senhor, onde a luz vai fazendo-se vibrar. E quando encontrares, Senhor, os nossos entes queridos que lá convivem conosco, tu possa os abraçar, para que eles sintam as mesmas vibrações que se faz emanar nesse ambiente de paz. Ao retornar, Senhor, temos as águas abençoadas que vamos beber, que o teu amor possa se condensar em remédio, para que possa essa água recebê-la e fazer com que possa ser auxiliado em meu corpo e em minha alma. Assim sendo, Senhor, nas prerrogativas da vida, agradecidos pelo seu amor, permita que possamos encerrar esse banquete espiritual e que a tua paz, divino amigo, que a sua luz e que a sua bondade possa nos envolver hoje, agora e todo o sempre. Que assim seja, Senhor.